Bom dia! Hoje resolvi, de repente, aconteceu, apetece-me fazer este vídeo. Já há algum tempo falei de partilhar com vocês mais informações sobre a quinta dimensão, mas para chegar à quinta dimensão, realmente precisamos de rever um pouco o que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira, na quarta dimensão, para chegar à quinta dimensão. É muito importante. Já expliquei, faço um breve resumo, o que é uma dimensão. Uma dimensão é um nível de consciência dentro do universo, ou seja, são camadas de consciência e vamos subindo, normalmente vamos subindo. O planeta está a acompanhar a mudança, está a viajar na quinta dimensão e os humanos que querem acompanhar o ritmo, podem fazê-lo. As dimensões são constituídas de frequências, vibração de energia, diferentes frequências, e cada um está na sua frequência. É por isso que eu digo que nós vivemos todos no mesmo planeta, mas não vivemos todos no mesmo mundo. E por isso que somos também todos diferentes. Primeiro vamos ver então as dimensões e é um resumo, porque há muito por falar sobre isso, mas pronto, um breve resumo para vocês compreenderem o que está a acontecer na realidade e também vão compreender porquê a mudança não se faz na Terra. Claro que é uma mudança que vai se fazer devagarinho, gentilmente, há muitas pessoas que estão a evoluir, há muitos também que estão a evoluir para manter uma nova zona de conforto. A quinta dimensão não está na zona de conforto, não, é algo de totalmente diferente. Pronto, então, um resumo. Para começar, é preciso lhe dizer que a origem do ser humano, eu poderia dizer a origem das diferentes raças humanas, porque realmente há duas raças humanas neste planeta. Há uma raça, como vocês estão a ouvir falar muito atualmente, e até os cientistas estão a provar isto, foram trazidos daqui e co-criados para uma raça, para uns extraterrestres. E então, a informação que eu recebi já há muitos anos, quando comecei a vibrar em novas frequências, em outra dimensão, recebi essa informação, é uma transformação. A ideia, é aqui que está a ideia original da criação. A ideia original da criação, tudo se faz num processo de transformação. Até podemos dizer de autotransformação. Ok. Um ser de luz, uma estrela, torna-se uma estrela cadente porque este ser de luz resolveu experienciar uma nova experiência, uma nova vida. Quando digo uma, é um novo ciclo de vida, porque claro que este ciclo de vida é muito comprido, são milhares de anos. Este ser de luz se transforma numa estrela cadente que cai e que explode na sua queda e uns pedaços caem no planeta e outros no universo. Este ser que fica no planeta, um ser mineral, tem a energia de vida e vai viver experiências de vida para aprender, para relembrar a consciência, porque está tudo, absolutamente tudo em nós, em cada um de nós, está lá todo o conhecimento, está bloqueado, estamos a desbloqueá-lo. Este ser mineral vai viajar, viver cá, voltar a casa, o que chama casa, vai voltar e vai haver uma transformação quando já tem suficientemente conhecimento em ser mineral, passa em ser vegetal. Vegetal faz a mesma coisa, vegetal, depois animal, humano, depois quando, atenção, insisto, quando consegue se libertar da prisão que é chamada a matriz, que controla absolutamente todo o conhecimento aqui na Terra, então quando consegue se libertar, pode realmente, quando sair, quando desencarnar, se libertar da matriz. É o único momento onde um ser pode se libertar da matriz.
Agora, o que é importante saber é que o que fazemos aqui, todas essas experiências de vida são feitas, nós as vivemos, somos nós que as atraímos para viver e para desenvolver o amor. Atenção ao amor. O amor, quando eu falo do amor, eu falo deste verdadeiro amor que é a força universal que está em nós, que vamos redescobrir para ter essa capacidade, essa força interior de, no momento précis onde vai ser possível, de renunciar ao grande jogo e de sair da matriz. Para chegar lá, você precisa de saber tudo o que vai seguir e muito mais. Aqui, como eu disse, é um breve resumo. Então, observamos, primeira dimensão, este ser que chegou, estou a falar aqui da energia, da ideia original da criação, ok? Donc, do sistema de transformação, de autotransformação. Este ser que veio aqui no planeta Terra veio, claro, no esquecimento total. Primeira lembrança que este ser teve foi o medo de estar preso num pedaço de mineral. Medo terrível. Primeira dimensão, quando o ser chega aqui na Terra e começa a viver experiências para desenvolver o conhecimento e crescer, viver em diferentes frequências nesta primeira dimensão. O ser não está completamente porque iniciou o processo de desenvolvimento, mas nós podemos fazer uma comparação tal como o macaco. O macaco está a descobrir as coisas. O macaco que pega numa coisa, olha, faz barulho, cheira. Estamos na primeira dimensão, uma dimensão de quase total ignorância, inconsciência. E o ser vai desenvolver essa primeira dimensão. Segunda dimensão, já estamos mais evoluídos e já é aqui que há uma interferência, porque na primeira dimensão estávamos na ideia original da criação, todo o processo se fazia naturalmente. Na segunda dimensão, há uma interferência, uma mudança, uma manipulação, uma conspiração que se faz contra a humanidade e aí começa a situação problemática para os humanos. Envia informação, sim. As informações são enviadas através do controle mental e os seres que passam a informação, que transmitem a informação, são seres que são condicionados pelo controle, por quem está a manter o controle sobre a humanidade. Na segunda dimensão, nós tivemos 21 ou 22 Budas. O Siddhartha Gautama foi o último Buda. Donc, lá, as últimas informações que foram dadas para Siddhartha Gautama, que ele nasceu 620 anos antes de Cristo, antes da consciência de Cristo. Esses seres que encarnaram é humano por vir transmitir informações, mostrar um caminho aos humanos. Ok, acontece que na segunda dimensão a informação, que é a era antes de Cristo, a informação é ajudar os outros, perdoar os outros e os outros. Muito bem, faz parte da segunda dimensão. Terceira dimensão, o que acontece na terceira dimensão, que é a era de Cristo, começa no ano 0 e vamos até 2003, fim da terceira dimensão. O que acontece nessa terceira dimensão é que, em vez de partilhar as informações genuínas que a consciência de Cristo veio transmitir à humanidade para viver a era da terceira dimensão, elas não são dadas de forma correta. Há transformação, há manipulação, há substituição de informações. Por quê? Simplesmente uma palavra. Ajude-te que te ajudarei. Ajude-te que o universo te ajudará.
Amai-vos uns os outros como vos amei. Mas a frase foi dita assim, amai-vos, vírgula, e amai-vos uns os outros como vos amei. Isso é longe de ser amar os outros, amar os outros, amar os outros, perdoar os outros, perdoar os outros. Eu descobri com o tempo que, com a evolução, com a aprendizagem, que na realidade, nas frequências nas quais eu vivo nessa dimensão, nessa nova dimensão, que eu não tenho nada, mas nada a perdoar aos outros. Que do contrário, só tenho que agradecer aos outros pelas experiências que vivi com esses seres. Porque graças a essas experiências que aprendi, que cresci porque libertei, por ter resolvido as situações de forma correta, consciente, libertei as situações que nos uniam, que precisavam de purificação, ser resolvidas realmente a bem, com amor, mas com este verdadeiro amor. E então, veja aí que qualquer coisa não está bem. O que acontece é que na segunda dimensão, na segunda dimensão, eles conseguiram esticar a informação da segunda dimensão e espalhá-la na terceira dimensão. De facto, isso quer dizer que as pessoas não conheceram a vida vivida na terceira dimensão. Foi a continuação da segunda dimensão. E vocês podem crer que, eu constato que, continuem a espalhar essa mesma consciência na quarta e na quinta dimensão. Isso é problemático realmente. O que, em geral, as pessoas estão a relembrar, as pessoas que estão na espiritualidade, que estão a despertar, então estão a relembrar o conhecimento da segunda dimensão que foi espalhado na terceira dimensão. Esse amor bondoso que abre as portas a todos, que diz amém a todos, isso é da segunda dimensão. Normalmente, na terceira dimensão, as pessoas deveriam aprender a se amar, a se respeitar e, claro, a amar os outros e a respeitar os outros. Era baseado sobre o respeito mútuo. Eu me respeito, por isso eu respeito os outros. A base do amor, do verdadeiro amor, dessa terceira dimensão, era isto. O respeito de si mesmo e o respeito do outro. Respeito quer dizer o quê? Limites. Pôr limites. Não permitir a falta de respeito. Porque essa falta de respeito inclui a manipulação, o controle, a manipulação. Me falta uma palavra. Ok, não faz mal. É isso que está acontecendo. É por isso que estamos nesta situação, por momento, num planeta. Falta de respeito, e isso de certeza que vocês vão concordar comigo. Não há mais limites, somos todos iguais, as fronteiras são abertas, todas as portas são abertas, a minha casa é a tua casa. Não, 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 não. O espaço onde eu vivo é o único espaço onde tenho o direito de me fazer respeitar, de viver à minha maneira, de viver com a minha consciência. É o único local onde tenho esse direito. Lá fora é diferente, mas como eu me respeito e respeito os outros, sistematicamente atrai situações de respeito. A quarta dimensão, bom, por isto, a terceira dimensão, as pessoas não a conheceram. É isso que vocês estão a desenvolver agora. Por isso eu digo sinceramente, despachem-se nessa aprendizagem, porque estão realmente muito atrasados. Agora, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão, porque falamos muito pouco da quarta dimensão, a quarta dimensão é a fase de transição que nos permite de sair da terceira dimensão para entrar na quinta dimensão. É tudo uma fase de aprendizagem, porque justamente a informação da terceira não foi dada. Ou seja, a descoberta se faz por nós próprios.
são as pessoas que já têm mais conhecimento, que já são mais evoluídas, que têm mais consciência, são mais conscientes. E você sabe, eu vou dizer uma coisa, uma pessoa muito consciente é uma grande chata. Porque ela vê tudo, ela está sempre a dizer as coisas para evitar o sofrimento. É uma informação para evitar o sofrimento. A minha regra de ouro hoje é, já há muito tempo, mas hoje é mais vale prevenir que remediar. E é assim que vocês, e que nós vamos entrar na era dourada. É assim que vocês vão construir essa era dourada da qual falam na quinta dimensão. Mas atenção, a quinta dimensão não é só isto. Isso é a parte bonita da peça. E você sabe como uma moeda tem sempre dois lados. De um lado tem a era dourada e do outro lado tem outras coisas. Muito importante é que vocês devem saber. Justamente por evitar de cair mais uma vez numa armadilha que vai levar a mais sofrimento. Essa era dourada, ela inclui muitas energias fantásticas. As pessoas têm capacidades, desenvolvem capacidades. Eu não trabalho a visualização, ver imagem, não. Eu trabalho a visualização de ver o que acontece na realidade, saber, sentir o que acontece em mim, sentir o que acontece à minha volta e ver as situações onde há justamente essa manipulação da terceira dimensão pour impedir os seres de evoluir e de passar de se manter na quinta dimensão. Muitas capacidades extrasensoriais que desenvolvemos justamente para seguir o nosso caminho e construir a quinta dimensão. Não construir a quinta dimensão, mas para construir essa era dourada. Porque por haver uma era dourada é preciso não haver sofrimento. E por não haver sofrimento, vocês precisam de aprender a lidar com o sofrimento porque pode acreditar que ele não vai desaparecer. Se o sofrimento desaparecesse, era dizer, olha, você não precisa mais de crescer, já chegaram lá no top. Então diria, olha, o que é que vocês fazem aqui? Não, vocês estão aqui por aprender a sair daqui e deixar de voltar definitivamente aqui. Isso é que é a libertação da matriz. O que é o outro lado da moeda da quinta dimensão? Então, na quinta dimensão, o universo abriu as portas ao planeta Terra. Claro que o planeta estava no universo e continua a estar no universo, mas estávamos isolados. E o planeta continua isolado com controle mental. Okay? E enquanto as informações que estão nas mentes das pessoas não foram mudadas, transformadas, voltar à ideia original da criação, e então o controle vai se manter. Porque o controle mental, os seres que fizeram este controle até agora, pode já não existir, mas a informação continua cá, por isso ele continua a controlar. Essa é a realidade, a qual vocês devem acordar. Pronto, foi retirado esse isolamento, estávamos isolados porque a negatividade era tão grande aqui no planeta que podíamos contagiar outros planetas. Era uma proteção, tanto por nós como pelos outros. Agora, essa proteção foi retirada, já não somos isolados, agora fazemos parte inteira, totalmente, do universo. É isso, somos tudo um, é uma das explicações sobre os somos todos um, estamos todos interligados. Isso não quer dizer que eu sou tu e que tu és eu. Não, cada um é o que é. Somos todos um, estamos todos interligados e tudo tem a ver a ação, a atração da reação, aí estamos todos interligados. As portas do universo estão abertas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora vocês, pouco a pouco, cada vez mais depressa, porque o momento está chegando, vocês vão descobrir as outras raças. É uma coisa descobrir as outras raças que estão lá, à nossa volta, com OVNI, etc. Estão lá, ok, tudo bem. O problema, a situação pode ser problemática. Quando acreditamos que vamos para uma era dourada e que vai ser tudo fantástico. A situação problemática é que nós vivemos, no nosso plano, na nossa Terra, existem outras raças. Outras raças que se manifestam em forma humana. E é preciso desenvolver as capacidades extrasensoriais para conseguir
sentir, descobrir, ver essa realidade. Porque isto é uma armadilha terrível, que de abrir os braços e de pensar que somos todos iguais e que são todos bem-vindos. Não, não, não. Não, não. Para mim, tudo bem, estão aqui. Fazem parte da experiência que estou a viver. Eu escolhi de viver essas experiências, pois não é um papel de vítima, o meu ser escolheu de viver essas experiências para aprender a desenvolver este amor, o amor que é a força universal. E esse amor que vai nos permitir de nos libertar de todo o sofrimento. E se libertar de todo o sofrimento, repito mais uma vez, é sair da matriz e não voltar cá. Isso pode ser um pouco assustador para vocês. É uma informação que você desconhece, mas realmente é uma informação da quinta dimensão. E é só assim que vocês vão conseguir. Isso faz parte das últimas revelações, isso é um resumo breve, não é? Das últimas revelações que é preciso receber para mudar justamente de frequências e começar realmente a entrar na fase da transição da quarta dimensão por ir para a quinta dimensão. E atenção, as pessoas não ficam sempre numa dimensão. Depende das atitudes da pessoa, do ser. Uma pessoa que cresce e coloca sempre a aprendizagem em prática pode se manter na quinta dimensão. E depois, às vezes, deixa novamente na terceira dimensão por viver experiências com pessoas da terceira dimensão, porque a aprendizagem continua. E depois deve aprender a manter o conhecimento, a pôr o conhecimento em prática. Bom, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão é uma mistura. Vocês estão numa, estão noutra, vão passando, vão vivendo, vão subindo, vão descendo. Depende da vossa atuação. Nada permanece. Agora, o perigo é de pensar que estão numa quinta dimensão enquanto estão apenas a desenvolver uma terceira dimensão que foi manipulada e que, na realidade, ainda é uma segunda dimensão. Compreenderam? Espero bem que sim. Porque a realidade é essa. É tudo nosso? Não. Por enquanto não é tudo nosso. Nós vivemos num planeta onde as coisas ainda são divididas. Quer dar a todos. Não, atenção, porque há uns que querem tudo por eles, mas não é com vocês lá dentro. E se vocês não saber colocar os seus limites, se respeitar a si e se fazer respeitar, então eles vão apreender com o mais sofrimento que deveriam ter feito isto. Porque o amor, a base do verdadeiro amor, é o respeito. E por haver respeito deve haver limites, deve haver regras. Sem isto, sem regras, sem limites, não há equilíbrio, não há harmonia. O universo é um lindo exemplo do que é o amor, do que é o equilíbrio e a harmonia. Os planetas não batem com os outros. Se não houvesse regra universal, os planetas iriam bater um com os outros. Mas não, está tudo em alinhamento. E vocês, cada um de nós, está a trabalhar no seu alinhamento para desenvolver este amor. E continuo e volto a dizer que o amor é a força universal que nos dá a capacidade de fazer o que deve ser feito por nós para nos libertar do sofrimento. Este que é a passagem da quinta dimensão. Pronto, há muito que dizer sobre isto, sobre o que é a quinta dimensão. Claro, há muitas informações, mas também há muito por explicar e falar sobre o que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira dimensão. Bem explicado, as pessoas vão compreender. Deixe vocês observar tranquilamente essa informação. Observe sozinho e depois, pode falar com outro, mas vocês vão lá buscar a vossa informação cá dentro. É assim que vocês devem fazer. Primeiro, aceitar a informação, deixar entrar a informação, sem criticar. Depois, observar individualmente essa informação por sentir, para saber o que você está a sentir em relação a essa informação. E só depois, então, você pode
fazer uma partilha e pedir o que pensam os outros dessas informações. Isso é assim que se deve fazer o nosso trabalho individual. Já falei muito, aqui era preciso este tempo tudo. Um grande abraço a todos e até breve, espero bem que sim. Amo nós, amo vós, amo tu. Até agradecida. Fim do ano saudável, equilibrado, por receber toda essa maravilhosa energia que está a entrar, porque todas as toxinas e as grandes festas e as loucuras não estão a deixar entrar essa energia. Compreendem porque que esse fim do ano está feito assim, dessa forma, com essas festas? Celebre de uma forma equilibrada para poder receber essa energia maravilhosa que vai vos ajudar a entrar noutras frequências, noutra dimensão. Pronto, já está. Bye!